30 anos de experiência no mercado financeiro, desenvolvido em instituições como o Banco Interatlântico, Citicorp, Santander, o GPS Investimentos. Tem uma formação muito bonita, né, Geraldo? Porque além de ter sido formado em administração, ter feito GV depois, tem cursos em Wharton, em Harvard, no IMD, e vai ser muito bom ele compartilhar toda essa experiência conosco aqui de macroeconomia, tendência, cenário. Hoje o Geraldo é sócio da Eternity, que é um multifamily office, uma boutique de gestão empresarial, que oferece soluções personalizadas aí para pouquíssimas famílias. E então, bem-vindo, Geraldo. A palavra está com você. Bom, boa tarde a todos. Obrigado ao Sou pelo convite. Um grande prazer estar aqui novamente. Obrigado, Renata, Paulo, Lúcia. Já há alguns anos faço palestra para vocês. O desafio hoje não é pequeno, é tentar descobrir para onde vamos em termos macroeconômicos, quais são as grandes tendências e qual é a política. Então eu vou fazer uma projeção para vocês de algumas ideias. O objetivo aqui é transformar essa conversa num diálogo, e vou só organizar um pouco o início, da onde nós estamos, quais são as premissas que eu estou adotando como uma referência, e em cima disso a gente cria uma linha de raciocínio, tá? Então, quem quiser pode me interromper ou faz pergunta no final, fiquem à vontade. O objetivo aqui é sair do macro, o que está acontecendo no planeta, quais são as grandes variáveis que tem, e depois entrar um pouco no Brasil. Aí a gente vai falar um pouco de política, de economia, quais são as tendências, quais são os riscos, e vamos debater isso, tá? Então, eu vou começar compartilhando aqui a nossa apresentação. Estão vendo? Sim, estamos. Então tá. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo sobre cenário macroeconômico, tendências e desafios. Primeiro, como é que nós enxergamos a atual situação? Quero me posicionar. Primeiro, sou um otimista. Por que eu sou um otimista? Estamos aguardando um processo de reabertura da economia no mundo, tá? Basicamente em cima do avanço do processo de vacinação. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre os programas de geração de liquidez que estão basicamente promovidos por diversos países, mas muito em cima da economia americana. São números estratosféricos. Há economistas que acreditam que, se todos esses programas forem aprovados, como estão sendo, ele vai contribuir com o crescimento do PIB mundial em 1%. Então é algo muito, muito relevante. O John Biden vem falando que é o novo New Deal da atualidade. E depois, o que a humanidade está aprendendo, que era diferente do livro-texto de economia, que a gente consegue, na economia moderna, mesmo com taxa de juros próxima a zero, em alguns países nominalmente negativas, e em quase todos os países, inclusive o Brasil, uma taxa de juros nominal menor do que a inflação, portanto, o dinheiro aplicado perde poder de compra, isso está ajudando a economia. Por que isso é bom? Lembre-se que taxa de juros é custo para as pessoas e para as empresas. Quando a taxa de juros é muito baixa, os projetos eles se viabilizam de forma mais fácil. As pessoas conseguem colocar mais tijolo no seu salário que está comprometido. Então, isso é extremamente positivo, tá? Dado esse cenário, por que não está todo mundo comemorando? Basicamente, pelos riscos. Quais são os dois grandes riscos que a gente mapeou e que mais tiram o nosso sono? Primeiro, são as variações do Covid, né? Perdão, esqueci de virar aqui.
são as versões do Covid, né, que pode atrasar esse processo de recuperação da economia mundial. Então tem essa discussão se a variante do Brasil elas são de fato eficazes, ou a vacina é eficaz junto a essas, tem a cepa inglesa e a da África do Sul. E claramente ninguém tem todas as respostas. E uma terceira variável que a gente vai discutir bastante é o aumento da inflação, né? Como é que o processo de inflação vem acontecendo num cenário onde o mundo está... Sendo uma nação. Deixa eu pedir para vocês ficarem no mudo, né? É importante para não termos ruído, para não atrapalhar aqui a apresentação. Obrigada. Onde o processo de inflação vem ganhando as principais páginas dos jornais. Ela basicamente tem um componente que foi a interrupção do fluxo de produção, né? O mundo, como fez lockdown, não numa sequência, em processos e momentos e períodos diferentes no mundo, como a produção mundial hoje ela é muito fragmentada, ela é muito terceirizada no sudoeste asiático, começou a desorganizar toda a produção. Então a gente vai falar um pouco disso, o que isso afeta as pessoas e como que a gente deveria estar lidando com isso. Tá? Como eu falei no começo, descobrir qual é a tendência é uma bola de cristal. Por quê? Os economistas são excepcionais para definir tendências, quando a tendência é clara. Mas é muito difícil quando a gente está num ponto de inflexão, né? E quando a gente tem um choque contracionista, o que vem a ser isso, né? O mundo, os governadores, os governantes interrompem a produção de bens e de serviço por conta do lockdown. Quando a saúde pública ela piora numa velocidade absurda, onde a gente não tem precedentes na história recente. A última grande pandemia foi perto da Primeira Guerra Mundial, com a gripe espanhola. E as políticas heterodoxas, né, que é essa que eu falei, que é a taxa de juros muito próxima, a humanidade está aprendendo a lidar com isso, os economistas desde a crise de 2008, mas agora com essa inflação subindo, ninguém sabe exatamente para onde vai e como os bancos centrais vão lidar. A gente viu o Banco Central Brasileiro elevando a taxa de juros de 2 para 2,75. Tá? Muito bom. Qual que é a dicotomia? Quais são os desafios que nós temos? Se a gente coloca isso numa balança, você tem do lado a ciência, né? E quais são as variáveis que a ciência nos traz nesse problema? Primeiro, o fato do desconhecimento desse vírus, né? Tudo bem, hoje a gente tem aí quase 1 ano e meio, como se a gente considerar a data lá de novembro, em Wuhan, que apareceu o vírus, mas ainda até hoje, eu frequentei nos últimos 2 meses, quase que diariamente, um hospital grande em São Paulo, por um problema de um familiar meu. Eu conversava com vários médicos, simplesmente ainda não tem um padrão de comportamento do vírus e tem alguns procedimentos que às vezes funcionam e às vezes não funcionam. Então, o desconhecimento ainda é muito grande. Depois temos vacinas, né? Hoje no mundo existe cerca de 17 vacinas. Tem as mais famosas que estão aprovadas, tal. Isso, quando a gente olha o histórico de desenvolvimento e aprovação da vacina, é um recorde absoluto. Normalmente ia de 3 a 5 anos e tem casos de 10, 15 anos para se descobrir a vacina. E tem casos que a humanidade nunca descobriu, tipo HIV. Aprendeu a tratar o HIV, mas não uma vacina. Então, esse é um lado da ciência. O lado da economia, né, o que tem? Quando a gente faz um lockdown, a gente interrompe, a renda de muitas pessoas desaba. O o próximo passo? O governo tem que ajudar. O endividamento público explode. Então, o déficit, que é o quanto o governo arrecada menos o que ele gasta, também explode.
porque as empresas param de operar, os restaurantes, as fábricas, as lojas de comércio, portanto, elas param de vender, elas param de gerar receita para o governo. Então, além de diminuir a receita, o governo é obrigado, ou ele está fazendo, uma série de pacotes para ajudar as pessoas que ficaram desempregadas. A outra variável é a taxa de juros. O que o Banco Central Brasileiro e vários do mundo fizeram, jogaram a taxa de juros lá embaixo. O que aconteceu? A inflação começou a subir, né? Por uma parte pela desorganização a nível mundial. Então, a inflação nos Estados Unidos, que sempre teve como mira nos últimos 10 anos por volta de 2%, estava por volta de 1,20, 1,5, já está beirando 2, podendo passar. A brasileira, que também vinha comportada, o ano passado o IPCA foi 5,5. Vários economistas estão projetando que por volta de agosto, setembro, ela anualizada será por torno de 8%. Então, as pessoas, se a gente olhar no bolso das pessoas, pessoas de baixa renda, elas perderam... Muitas delas perderam a entrada de dinheiro, né, os seus empregos, e o pouco do dinheiro que tem, as coisas ficaram mais caras. Por que que isso aconteceu no Brasil, né? E por que que isso, talvez no Brasil, esteja sendo um pouco pior do que em outras partes do mundo? Primeiro, só relembrando, se a gente voltarmos a 2 anos atrás, ocorreu na China um fenômeno muito ruim, que foi uma peste suína. O chinês come muita carne de porco. E eles precisaram sacrificar 50%, 60% de todo o rebanho suíno chinês. No momento seguinte, a China entrou comprando carne suína congelada, isso beneficiou o Brasil, mas também começou a comprar muitos porquinhos, principalmente da Europa, para repor o seu plantel de porco. E do Brasil, eles importaram muito proteína vegetal, soja e milho. Então, isso vem pressionando no mercado internacional o preço dessas commodities. Tá? Então, isso aliado ao câmbio no Brasil, e aí eu vou falar um pouco mais de câmbio quando a gente falar de política aqui no Brasil, isso começa a contaminar o preço internacional dessas commodities. Quando a gente olha um produtor de soja, de milho, de arroz, ele olha o preço no mercado internacional. Se o arroz lá está $10, o dólar está 6, só para simplificar a conta, custa R$60. Ele não vai vender no Brasil a 55, ele vai querer vender pelo mesmo 60. Então, quando o dólar sobe e o preço sobe, ele automaticamente repassa esse preço para o Brasil. Então, esses são os ingredientes que a gente tem. Quem são os fiéis da balança? O governo, e aí quando eu falo governo, vai no caso do Brasil, desde o presidente, os governadores e os prefeitos. Essa desorganização que a gente acompanha aqui no Brasil, dependente de quem é mais petista, quem é mais bolsonarista, quem é mais de centro, enfim, independente disso, essa desorganização a gente está acompanhando quase que no mundo inteiro. Tudo bem, o Brasil pode ser um pouco pior, mas o fato é que é um padrão que está sendo repetido. Depois, as mídias, né? No caso específico do Brasil, mesmo nos Estados Unidos, que eu acompanhei bastante por conta das eleições, as mídias tomam posições e aí, muitas vezes você vê manchetes, quando você olha o texto, você vê que não tem muita correlação. Então, só ajuda a transformar essa discussão, que é uma discussão extremamente difícil entre ciência, saúde pública e economia, num grande fla-flu, Palmeiras e Corinthians, eu sou a favor, eu sou contra, enfim, sem muita profundidade. As redes sociais também é um fiel da balança, porque todo mundo se sente empoderado hoje e se sente no direito a criticar, xingar, falar o que bem entender, e tem uma variável que é a capacidade instalada do sistema de saúde. Se o sistema de saúde não comporta mais, aí
a balança pende ou para um lado ou para o outro. Então, são essas variáveis e isso vem mudando numa velocidade muito grande. Então, como eu comentei, vamos começar lá de fora e depois para a gente chegar no Brasil e tentar entender. Os Estados Unidos fez alguns pacotes de programa de estímulo ano passado e no final do governo do Trump e já do Biden fez mais um programa de estímulo de 1,9 trilhão de dólares, basicamente para injetar dinheiro na economia. O que a gente sabe, o que a gente acompanha as estatísticas, que esse dinheiro majoritariamente está indo para o mercado financeiro e não para a economia real. Lembra do Kozlowski? Lembra do Marco? Então, o que a gente olha é o preço mesmo, a economia mundial, por ter entrado em recessão, ter ficado mais pobre, a gente vê os preços das ações, dos ativos financeiros ainda subindo. E existe um segundo programa de infraestrutura de mais 3 trilhões de dólares, que é basicamente aumento de impostos. Então, os Estados Unidos, para uma forma bastante simplificada, vai ser o grande provedor de liquidez para o mundo. O brasileiro, a economia brasileira está surfando um pouquinho disso nessa quantidade imensa de operações de IPO que as empresas brasileiras estão fazendo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional, na Nasdaq, enfim, nas diversas bolsas americanas e europeias. A China, como a segunda maior economia, e que foi o grande líder nos últimos 40 anos do crescimento mundial, ela está contribuindo muito com novos projetos de infraestrutura. Né? Eles fizeram muitas expansões no ano passado e o governo chinês está começando a dar sinais de que ele quer retirar esses estímulos. Por quê? Eles têm vários equipamentos ociosos, tem cidades ociosas, estradas, então não adianta mais colocar. Eles têm um sistema financeiro que já foi muito caótico, né? O Shadow Bank, que são as pessoas emprestando um dinheiro para o outro, eles não tinham controle. Eles já vêm melhorando isso, mas ainda é uma variável complicada. O mercado de consumo interno deles vem crescendo bastante e as relações internacionais, começando aí pelo Trump, houve uma disputa muito grande se o mundo deveria continuar dependente da China ou não. Então, é esse o cenário onde uma potência entra com liquidez, a outra contribuiu com crescimento mundial, com parte da inflação que não cresceu nos últimos 30, 40 anos, é graças à China. Ele tinha um estoque de mão de obra muito barato e ele sempre conseguia produzir bens a um preço muito barato e sem grandes variações. Então, esse era o cenário que a gente começa a ter alguns sinais que eles podem não ser mais um pouco visto. Aqui é só um detalhamento do New Deal do Biden, os impostos, para simplificar, basicamente parte da reversão de tudo que o Trump fez de corte de impostos, principalmente para a empresa, para as pessoas muito milionárias nos Estados Unidos, ter uma reversão disso. E o que ele está fazendo também é uma série de impostos para ajudar na infraestrutura social, basicamente para ajudar a empregabilidade de pessoas com baixo nível de educação. Tá? Depois tem tributação, mudança na tributação imobiliária, tributação de dividendos, que é uma história que a gente começa a ganhar corpo no Brasil. Mais importante desse quadro é que as economias mais desenvolvidas do mundo já estão aumentando a tributação. Então, a notícia ruim dessa apresentação é, no Brasil, não é que eu sou a favor, mas provavelmente teremos essa discussão. Tá? Tem uma confusão no Congresso, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, mas a gente está olhando para esse cenário. Vamos falar do Brasil, que afinal de contas é o que nós
nos preocupa, é onde a gente vive e é onde a gente tem que resolver. Onde Sérgio, nós estamos hoje? ia te fazer uma pergunta, eu acho que você vai abordar isso em algum momento, mas a gente até viu no final do ano passado uma recuperação, né? E no primeiro bimestre desse ano também, uma recuperação na indústria e também em serviços. E, logicamente, que com o agravamento aí da pandemia, a gente já sabe que esse ano a gente vai ter uma queda na economia brasileira. Como é que eu queria que você trouxesse também para a gente, como é que você vê o cenário de 2022 com eleições presidenciais aqui no Brasil? Tá, então vamos começando pela primeira parte da pergunta. Primeiro, economia, ou PIB, se mede em base que a gente chama de rollout, né? Então pega 12 meses, não 12 meses de um ano, mas qualquer 12 meses e você vem enrolando. O que acontece nessa metodologia, e é uma boa metodologia, é que como março e abril do ano passado a economia afundou, então você naturalmente, mesmo não crescendo, estatisticamente, em relação ao período que tem aquela queda, você já cresce. Então, de fato, cresceu. A economia brasileira, o ano passado, ela foi muito menos pior do que todo mundo projetava. Se projetava uma queda de 7, 8% do PIB, caiu 5,5%. Né? Dentro desse cenário, ele é extremamente importante. Por que aconteceu isso? Basicamente, o governo brasileiro, em termos de país desenvolvido, foi um dos que mais programas de ajuda fez. Então, é um ponto positivo isso para o nosso presidente. Houve um processo de desvalorização que era a combinação um pouco da agressividade do nosso presidente com uma série de questões importantes, que vai desde a Amazônia, climate change, briga com a China, a agressão contra o Biden. Então, muito estrangeiro saiu, então o dólar se desvalorizou, mesmo tendo uma balança comercial superavitária, o estrangeiro saiu do Brasil, por enquanto, né? E teve um processo de inflação. Então, esse é um cenário onde, antes de falar um pouco de política, só para relembrar como é que a gente vê o Brasil, né? Os dois grandes problemas do Brasil é ter um setor público caro, ineficiente, inchado e desproporcionalmente muito, muito, muito forte. Né? Então, você vê, no Congresso brasileiro, hoje temos 23 partidos, tem 27, e tem uma dinâmica de negociação muito dura. E quando a economia cresce, muitos de vocês, nas suas empresas, na empresa que vocês trabalham, vocês sentem um problema muito difícil na contratação de mão de obra qualificada. Então, a gente tem um problema de um setor público caro, pesado, que consome boa parte do dinheiro e não tem disponibilidade de pessoas com alta capacidade. Então, para transformar o Brasil e de fato crescer, ter uma consistência de crescimento, e aí quando eu falo crescimento é 4, 5, 6% em 6, 7, 10 anos, a gente tem que pôr o dedo nessa ferida. E aí vamos, que era um pouco o discurso do Bolsonaro, que era a reforma tributária, a reforma política, a reforma administrativa. Eu não queria gastar tempo aqui discutindo se era só discurso, se ele acreditava, enfim. Mas esse é o tema que está na mesa. O que ele conseguiu fazer foi a reforma na Previdência, que já foi muito boa, ela é essencial, mas ainda tem um caminho muito longo para ser perseguido. Tá? No cenário do ano que vem, né, o que a gente tem? Primeiro, o que eu só vou abrir um parênteses para responder a pergunta e depois a gente volta para a apresentação. Eu acho que dentro dessas conversas, essas discussões entre Congresso e o Executivo
e o Supremo Tribunal, eu não sou a favor disso, mas dado que ele existe, o que a gente pode depreender? Primeiro, algumas coisas. Acho que está começando a ficar claro para o brasileiro comum que o orçamento não é uma questão única e exclusivamente do presidente da República e do Executivo. Ele deveria só performar o que foi definido dentro do orçamento da União. O que a gente precisa fazer como cidadão, talvez, é começar a votar melhor para os nossos representantes no Congresso. Anedoticamente eu falo, mas é verdade em milhões de casos, no dia da eleição a gente pega o nome lá de um deputado, de um amigo, alguém que a gente conhece, pega o nome e vota, né? Eu acho que essa é um dos maiores erros, porque a hora que a gente faz isso, a gente terceiriza toda a decisão do país, né? Reforma política, reforma administrativa, previdenciária, impeachment, orçamento da União, para pessoas que a gente não olha. E a gente só fica cobrando, como brasileiros, do presidente da República, que tem um modelo de presidencialismo que precisa ter uma base, e hoje em dia nenhum presidente consegue ter uma base total. E aí a gente obriga, não vou aqui discutir ética, mas obriga eles a comprar apoio dentro do Congresso. Então, nós, como brasileiros, a gente cria isso. O que eu acompanho da política e que eu vejo, primeiro, começaram a ter alguns partidos com uma visão de pensar o Brasil e não em autopromoção, em autoproteção já de bobagens que foram feitas no passado ou de perpetuar benefícios que já conseguiram. Então, eu vejo alguns políticos assim. A gente olha hoje no Congresso, tem 8 pessoas, uma parte do Movimento Brasil Livre, do Partido Novo, enfim, tem pessoas jovens discutindo e olhando o Brasil como uma alternativa para melhorar esse país. Eu conheço um grupo de empresários que estão tentando se mobilizar para transformar na próxima eleição, que é daqui a 1 ano e meio, que esse grupo de 6, 8 pessoas se transforme em 80 pessoas. É possível isso? Tem, né, iniciativa da RAPS, de formação de novos políticos, tem várias pessoas fazendo isso. Obviamente, vai ter que ter um programa de comunicação junto à população para a gente votar melhor. Porque se nós conseguirmos, nós brasileiros, conseguir eleger um congresso com um pedaço grande, estamos falando de 60, 80, isso dá uns 15% do congresso, você não tem a maioria, mas você já começa a controlar a pauta e começa a dar qualidade nas reformas que o país tanto precisa. Então, desse lado, eu sou extremamente otimista, né? Com todos os desafios, com todos os problemas, mas eu vejo isso de um outro lado. Existe também, só voltando aqui, algumas coisas, voltando para a apresentação, algumas coisas que já estão andando e as pessoas não estão percebendo, né? A reforma da Previdência foi altamente debatida e todo mundo já sabe. A independência do Banco Central é extremamente importante, né? Obviamente que o ideal é ter uma independência e um cara bom lá. Eu não estou falando que o que está não é bom, mas se colocar um desastre lá fica péssimo. Mas, de qualquer forma, se diminui a influência do presidente da República nas decisões de política monetária. Um outro plano que foi aprovado e deve gerar um impacto de quase 220 bilhões de reais nos próximos 20 anos é de todo o plano de saneamento básico, né? Tem milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas que não têm esgoto e água na casa. Isso gera emprego na região, na cidade. Isso não é dinheiro público, isso é os prefeitos começarem a contratar pequenos empresários, executivos, engenheiros no local para construir. Isso tem um impacto multiplicador na economia, em geração de emprego, geração de renda muito, muito grande, né? E depois,
saiu há umas 2, 3 semanas atrás, um programa de privatização e concessão, né? São 8 estatais e são mais de 100 ativos que o governo quer levantar 367 bilhões de reais. Isso, parte desse dinheiro servirá para amortizar a dívida dos empréstimos, dos adiantamentos que o governo deu para as pessoas físicas, independente de gente que não merecia ganhar os R$ 600, tal. Isso é uma outra questão, mas existe uma pauta onde está se fazendo, está se tentando fazer isso aqui. É bem difícil, você vê que tem pessoas, políticos que são contra, mas é uma discussão que nós, como sociedade, nós temos que estar imbuído, porque se a gente voltar a não fazer nada, o governo precisando ajudar as pessoas, o déficit público aumentando e o endividamento público, infelizmente, corremos o risco de voltar para um cenário que nós vivemos na década de 80. Que é da hiperinflação. Para quem não se lembra, só ganhava dinheiro quem já tinha algum patrimônio e conseguia se monetizar disso daí. Eu vivi períodos onde a inflação foi de 85% num determinado mês. Né? Um número muito assustador, ninguém consegue precificar nada no horizonte de 30, 60, 90 dias. Tomara que não chegamos a isso, mas a gente olha nosso vizinho Argentina, que não coloca o dedo na ferida, não resolve seus problemas e vai empurrando com a barriga e está caminhando próximo a essa situação. Há 5 anos atrás, o peso estava 1:10 para dólar, hoje está para 1:90. Então, para vocês verem qual é o impacto da inflação lá. Como a gente vê, né? No meio dessa pandemia, qual é o lado bom disso aqui? No meio dessa pandemia, a gente viu várias empresas, 32 empresas, captando aí 25 bilhões de reais em emissão de papéis lá fora. Então, ainda tem apetite, o mercado lá fora está super líquido. Aqui no Brasil, a gente abriu capital de várias empresas, né? O Ibovespa, que é o índice que mede, hoje é composto de 65 ações. Quando eu entrei no mercado financeiro de gestão de patrimônios, eram 47 há 15 anos atrás. Então, isso está começando. Hoje são 400 empresas listadas, perto dos Estados Unidos, isso é nada. Né? A Nasdaq tem mais de 5.000 empresas, o S&P 500, a gente não consegue nem fazer S&P 500 porque não tem 500 empresas listadas no Brasil, né? Mas está na fila para esse ano mais 43 empresas. É pouco, é muito? É bastante, é quase mais 10% das empresas listadas. E outro ponto extremamente positivo, no meu ponto de vista, é que os investidores começaram a incorporar o conceito de ESG, né? Environment, Social Governance, nas suas pautas de investimento. Então, as discussões que a gente olha hoje, se a empresa é correta com o seu stakeholder, se ela é correta no meio ambiente, se ela tem uma governança transparente, isso é extremamente importante, né? Não sei se vocês acompanharam, nesse final de semana, o John Biden e o Xi Jinping também assinaram um termo para um acordo para combater as mudanças climáticas, né? Então, assim, cada vez mais tema como a Amazônia vai entrar na pauta de negociação. O Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas. Com certeza, isso pode ser um grande diferencial. O que a gente precisa ter, talvez, são líderes um pouco mais organizados, com uma comunicação melhor, e para que o Brasil possa ser beneficiado disso. Uma outra tendência que o Brasil pode ser, mas ele precisa correr bastante, é que nessa desorganização da produção mundial, vários países, tanto europeus como americanos, da América do Norte, estão questionando a terceirização da produção na Ásia.
O Brasil, por ter primeiro aí uma distância de 4, 5 horas de Miami e estar mais perto da Europa do que a Ásia, poderia receber parte desses investimentos. Mas com a burocracia, com a ineficiência do Estado, com essa maçaroca de tributos que tem, acho difícil. Portanto, essas reformas tributárias, essa reforma administrativa, transformar o país mais amigável a negócios, a gente pode ter um salto muito, muito, muito importante. Tá? O que, falando de política, né, o que a gente está vendo, e eu acho que é o grande entrave hoje, a gente vê um processo de politização da pandemia, uma judicialização da política, né? Então é o Supremo definindo quem vai, quem não vai, quem que pode ser candidato, 5 anos depois de um processo, fala que o processo está errado, enfim, e aí você gera uma instabilidade política. Sim, temos esses problemas, precisamos resolver isso. O Supremo obrigou a abrir um processo de impeachment contra o presidente. Não sou nem a favor nem contra, não sei analisar isso, mas o que eu vejo, o que o Senado já está bastante irritado e eventualmente vai começar a definir limites para o Supremo. Então, assim, apesar de ser difícil e termos uma série de conflitos, esse processo de mudança, esse processo de conflito pode gerar uma situação extremamente positiva para o país. Obviamente, a gente entra num processo de mudança sabendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente gostaria. Lá na frente a gente vai ver o que saiu. Podemos sair muito melhor ou podemos sair pior, né? Uma coisa escabrosa que aconteceu foi o Congresso que transferiu aí 26 bilhões de despesas obrigatórias de emendas, né? Então, assim, tá tenso, tá tenso. Isso é bom? Acho que, por um lado, eu vejo como positivo, porque a sociedade começa a discutir o que é importante, o que não é importante. E provavelmente, espero que dessa discussão a gente pare com esse fla-flu, esse Corinthians e Palmeiras, dessa discussão, eu sou contra, eu sou a favor, eu vejo o Globo, eu não vejo o Globo, enfim, que é um monte de bobagem. Vamos pegar as ideias, vamos discutir o que a gente quer como sociedade. Obviamente, eu defendo que o governo deveria ser enxuto e eficiente para melhorar a vida de todo mundo a um custo muito mais barato e muito mais rápido. E claramente é função do governo distribuição de renda. Então ele tem que pegar de quem gera riqueza, de quem ganha muito, pegar os menos favorecidos e distribuir. Essa é a função dele. Né? Não é função ficar produzindo, criando cargo, não é nada disso. Então, essa é a minha visão. Eu acho que esse conflito entre o orçamento proposto pelo Congresso e a regra do teto de gasto, em algum momento vai se chegar a um consenso. Eu participei de uma live com o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, semana passada. Ele está confiante, né, que esse consenso vai se chegar. Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer. Continuo falando que eu sou otimista em relação ao Brasil. Eu acho que tem uma série imensa de desafios, mas eu vejo que, por N motivos, nós deixamos aquele processo, o Brasil é assim mesmo, o governo é assim mesmo, tal, e mudanças importantes estão ocorrendo. E só para encerrar, a gente começou Você está no mundo. Opa, desculpa, fechou aqui. Então, assim, só para encerrar, acho que eu vejo o Brasil ainda como um cenário bastante positivo, como possibilidade de nós melhorarmos bastante, e só
todo esse processo começou lá em 2013 por conta de 20 centavos na tarifa de ônibus, né? Começou a mobilizar, o Rogério Schecker começou com o movimento Vem Pra Rua, aí depois o movimento Brasil Livre, através desse movimento se fez um impeachment, depois pegamos o vice-presidente numa conversa atrapalhada, gravada com um empresário, também praticamente inviabilizou, aí veio um presidente com uma série de propostas que não está sendo cumprida. Apesar de ser tenso, eu acho que nós estamos evoluindo no sentido que a gente está diminuindo a inércia. Dá emoção, chacoalha, sim, é verdade, tem tudo isso. Mas no médio e longo prazo, eu não vejo nenhum país, nenhuma organização, nenhuma pessoa que promova mudança se não tiver dor. Então, acho que nós temos dores, acho que cabe a nós termos capacidade como líderes, como formadores de opinião, ajudar a esclarecer, ajudar a diminuir um pouco essa discussão. Eu sei que tem gente que é bolsonarista, tem gente que é lulista, tem gente que é do centro, tem gente que gosta do Dória, enfim, tem gosto para tudo, mas ok, o que a gente quer como país? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós nos organizamos? Como é que nós pressionamos nossos deputados e senadores? É um papel nosso, nós como cidadãos, nós que pagamos essa conta e cabe a gente colocar. Então era isso que eu tinha para colocar. Fico aberto aí para discussão, para dúvidas, perguntas, críticas, fica à vontade. Geraldo, tem uma pergunta do Christian, aqui do Christian Silva. Se você vê indicadores de agravamento da desigualdade e se você acha que há algum risco de alguma crise relacionada. Você falou disso agora há pouco, né? Sim, eu não tenho indicadores fiéis ainda desses índices. A sensação que eu tenho é de que as classes menos favorecidas foram as que mais sofreram na pandemia. O que a gente sabe, historicamente, isso não é só o Brasil, é no mundo, toda vez que tem uma crise e o governo faz programas de ajuda, infelizmente, não é culpa só do governo, é porque falta mecanismo, essa ajuda não é igualitária e geralmente ajuda os mais ricos, os mais poderosos, é uma dinâmica que existe, não estou aqui julgando, não estou aqui defendendo, é um fato esse. Nós vimos, depois de 2008, as tensões que aconteceram no mundo, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, por conta de imigração. A gente olha os Estados Unidos hoje, o racismo em relação aos asiáticos por conta esse rótulo que a gente falou que o vírus é chinês, e fora as pessoas negras. Então, assim, vai ter tensão? Se todos esses programas, essa retomada não for rápida, a geração de emprego não for rápida, eu acho que vai ter tensão, infelizmente. Como é que a gente faz? O que eu vejo de muito positivo, eu acompanho aí nas redes, o brasileiro que nunca se envolveu muito em filantropia, eu vejo as pessoas, essa geração nova, imbuídas, né? Eu ajudo um projeto, a gente distribui 500 pratos de comida por semana, esse negócio não para de crescer, começamos com 100 há um ano atrás, e pessoas vindo, e eu vejo nas redes aí que tem uma série de projetos de favelas, aqueles falcões, que é muito interessante. Eu acho que a gente está, de certa maneira, a gente está evoluindo. É o suficiente? Ainda não tem dados estatísticos. Tendo a acreditar que, infelizmente, não. Mas espero que a gente saia disso mais consciente, mais humanos e que a gente consiga aliviar essas tensões sociais. Respondi? Silencioso aqui. Eu vou pedir para o Roberto fazer a pergunta dele, porque ele menciona aqui numa análise de risco. Se você fizesse uma análise de risco hoje, se você colocaria um rompimento das instituições nos próximos meses.
sei, Roberto, se você gostaria de complementar um pouco o que você se referiu aqui às instituições. Na verdade, se a gente fizesse uma análise de risco 2 anos atrás, dificilmente alguém colocaria que uma pandemia ia fazer o estrago que fez na economia mundial. Se hoje a gente for fazer uma análise de risco, você colocaria, quando eu chamo de instituições, rompimento das instituições, algum problema aí entre, enfim, com o rompimento da democracia, alguma coisa que possa acontecer nos próximos 18 meses? Você colocaria na tua análise de risco esse rompimento que provavelmente levaria a economia para um rumo totalmente desconhecido, enfim, não vou dizer sem precedentes, porque já houveram, né? Mas os dias de hoje totalmente inesperado. Né? Eu vou responder, sem te responder, Roberto, por um motivo muito claro. Primeiro, assim, não sou cientista político, adoro política como curioso, estudo, mas assim, toda vez que há uma tensão, né, e a gente olha isso no pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, e depois na crise de 29, né, e a gente olha Brasil, Estados Unidos, Europa, e aí chegamos à Segunda Guerra Mundial, basicamente é um modelo onde se gera um desequilíbrio econômico, se gera uma desigualdade, aí se gera uma tensão, e infelizmente o mundo começa a esquecer de algumas pessoas e essas pessoas começam a se mobilizar. Eu já estudei bastante aí sobre o Hitler, né? Como que um povo inteligente, culto, viabiliza um Hitler, né? E eu nunca consegui entender até viver coisa. Sim, estamos tendo um problema sério nos modelos. Por que o modelo democrático que a gente tem na cabeça, e isso não é Brasil, isso é mundo, tá? Está começando a não conseguir mais responder à demanda da população. Primeiro, porque os presidentes, fala França, Alemanha, Holanda, vários países, cada vez mais, mesmo Estados Unidos, Brasil, estão perdendo o poder. Os presidentes, antigamente, tinham muito mais poderes do que hoje. Hoje, os acordos multilaterais, né, os blocos econômicos. Então, a Europa hoje, o presidente da França, só para a gente relembrar e sair um pouco de Brasil, o Macron, ele foi eleito sem partido. Isso no Brasil a gente pode achar que é normal. Na França isso é uma aberração. Ele foi eleito, ele criou um partido com as siglas do nome dele, foi eleito porque também tinha uma radical no segundo turno. 3 meses depois foi a maior queda na popularidade da história de qualquer presidente francês. A gente olha, a gente vai, infelizmente, vamos acompanhar agora, acho que é setembro, outubro, a Angela Merkel vai deixar o governo. Se nós lembrarmos, na última eleição alemã, o segundo grupo mais votado foi os neonazistas. Não estou falando que vai acontecer, não estou acompanhando a eleição, mas assim, as tensões sociais, porque a concentração de renda vem aumentando a nível mundial, né? Estados Unidos hoje tem uma disparidade social entre o pobre e o rico tão grande, quase igual ao Brasil, né? Tudo bem que o mais pobre lá ainda vive muito bem, mas o cara que é bilionário, que é rico, é trilhardário, né? E tem uma série de fatores disso. Então, assim, e muitas pessoas já começam a defender, porque na China a igualdade é menor, porque o presidente lá, o partido define, e começam a defender esses modelos. Não é o que eu acredito, não acho que isso seja bom, não é meu DNA, eu gosto da democracia. A gente olha hoje 4 países no mundo estão praticamente se livrando da pandemia, né? A China, eu tenho um amigo brasileiro que mora lá há 7 anos, ele falou assim: Geraldo, eu fiquei 3 meses dentro de casa
ele é o executivo da GM, está lá, falou, depois disso, nem máscara eu uso, vou para shopping, vida normal. Só que ninguém entra, ninguém sai da China. Austrália, Nova Zelândia e agora Israel. Então você fala assim, putz, talvez a ditadura resolva algumas coisas, mas nós brasileiros que somos indisciplinados, né, apesar do lockdown, tá um monte de festa, a gente olha e todo dia tem festa clandestina e tal. Numa ditadura, a estilo chinês, é paredão, né? A gente quer isso, nós estamos querendo isso. Enfim, é uma pergunta que eu coloco, eu imagino que não, mas esse é o preço. Diminui a desigualdade? Sim, pode diminuir, mas tem um outro lado muito grave. Não sei se vocês acompanharam, o principal empresário da área de comunicação e mídia que fica em Hong Kong, ele foi preso porque ele estava criticando muito o governo do continente chinês. Então, assim, acho que tem um questionamento. Eu não sou cientista político, eu não consigo prever isso. O que a gente já olha na história, né, na Europa pós Primeira Guerra Mundial, pós crise de 29, que as pessoas vendedoras de solução são eleitas. Sem querer tumultuar aqui o nosso webinar, o nosso querido presidente, ele foi eleito nisso. Ninguém conhecia o Bolsonaro. Ele veio com um discurso que todo mundo queria escutar. Quero diminuir o tamanho do Estado, quero diminuir a eleição, quero diminuir as multas, quero combater a corrupção, quero fazer isso. Não votou nele. E deu o que não deu aí, que do discurso muito se entrega. Então, se a gente tirar a paixão da discussão, você fala assim, bom, o Geraldo, se ele descobrir qual é o discurso que todo mundo aqui quiser escutar e ele se lançar, será que ele consegue nesse grupo aqui alguns votos? Provavelmente, porque as pessoas estão desenganadas, desesperadas, muita gente perdendo renda, perdendo familiares. Então, assim, o momento é crítico. Eu não acho que o mundo vai virar uma mega ditadura, mas vai ter um questionamento. Qual é o resultado disso? Eu não consigo te responder. Geraldo, tem aqui uma pergunta do Rodrigo com relação a oportunidades de investimento, né? Então, ele até comenta que o Brasil era o país da renda fixa, verdade, Rodrigo? Né? E quais são as oportunidades de investimento frente ao cenário global? Né? O que você recomendaria? Como balancear o portfólio? Mercados internacionais, private equity, o que você traria de sugestão? Perfeito. Primeiro, não existe um remédio para todo mundo. Então, eu precisaria sentar com cada um de vocês e entender. Primeiro, eu preciso falar aonde nós estamos, aonde você quer chegar. Dado isso daqui, infelizmente, esse mundo retilíneo a gente só aprende na escola. A vida é assim, ó. E aí eu tenho que medir, porque infelizmente, meus clientes, eu nunca consigo captar um cliente, mandar ele para Júpiter e voltar depois de 5 anos para mostrar quanto eu consigo ganhar dinheiro dele. Ele olha o jornal todo dia, ele fica nervoso, ele me liga. Se a bolsa cai, ele me xinga. Se a bolsa sobe, ele fala porque tinha pouco. Enfim, então é o ser humano e as pessoas. Todo mundo sabe que para ganhar dinheiro a gente tem que vender caro e comprar barato. Mas quando a gente estuda financial behavior, né, as pessoas adoram comprar caro porque virou moda, né? Vou falar uma dessas modas hoje, que é Bitcoin. Eu vou comprar Bitcoin porque está na moda, porque meu amigo comprou, porque meu sobrinho pôs R$1.000, hoje já tem 20 mil, se tivesse posto 1 milhão, hoje já teria 20 milhões. Enfim, tem um monte de exemplo desse e não olha. Num cenário de incertezas, a melhor coisa é fazer diversificação. Qual é a capacidade que cada um de vocês tem de aceitar volatilidade? Eu não consigo fazer isso aqui. Não tem uma regra, eu preciso mostrar um backtest de quanto que isso caiu em momentos e falar, se teu portfólio cai 10%, você tolera sem vender? Eu te falo que os fundamentos são bons, você tolera? E 5, e 20, e 15. Quanto mais volátil, no longo tempo, isso coloca.
Então, o que eu sugiro para todos vocês, diversifiquem. Uma coisa é o que eu vou falar agora, outra coisa é a implementação disso. As pessoas que tiverem possibilidade de diversificar moedas, eu manteria hoje uns 30% do patrimônio indexado a dólar, e possivelmente lá fora. Ah, mas eu não tenho banco, eu não consigo abrir conta, quanto que precisa, procure seu banco, fale com o seu gerente, os bancos brasileiros. Isso, primeiro, é legal, você fecha o câmbio no Banco Central. Mas Geraldo, você não acha que o dólar, nem sei quanto está hoje, não vi, sei lá, 5,60 não é caro? Eu acho que é. Se o Brasil segurar a inflação, acho que pode voltar aí para 5, 4,90 e tal. Mas se o orçamento vier e piorar, o dólar pode disparar. Então, dado que a gente não sabe, para quem não tem e gostaria, ok, quero colocar 30% do meu patrimônio lá fora, põe 5% agora, mês que vem põe mais 5%, o dia que caiu bastante coloca um pouquinho, enfim, vão colocando. Eu gosto de private equity, eu gosto de real estate, mas são ativos sem liquidez. Se a gente pegar um avião agora, chegar em Nova York e falar, tem esse grupo de empresários aqui, de executivos, e a gente quer investir. Com a taxa de juros, para vocês terem uma ideia, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, até meados de fevereiro, 10 anos, rendia 0,85. Então, eu comprava um papel de 10 anos, 0,85 ao ano, uma conta de padaria rendia 8,5% depois de 10 anos. Uma inflação de 2%. Portanto, estava perdendo dinheiro. Então, se você chegasse num banco, Citibank, Goldman Sachs, tal, e falava, sou muito conservador, perfeitamente. É 50% do teu patrimônio na bolsa. E depois comprando papel high yield. A bolsa deles é muito maior e as pessoas americanas estão muito mais acostumadas à volatilidade. O brasileiro, nós brasileiros, fomos muito, muito, muito mal acostumados. Por conta da inflação, a gente tinha o DI, né? A taxa nem é pré-fixada. Depois eu explico para vocês como é que funciona essa gangorra do pré-fixado. Ele tinha o DI, então se a taxa de juros é 10, isso rende 10, se é 8, rende menos, mas sempre ganhava. Então ele tinha isso indexado no CDI, muito provavelmente tinha liquidez diária, às vezes tinha uma carência de 30, 90 dias e depois dava, e não precisava correr risco. Isso era bom para o investidor, mas era péssimo para o país. Isso era dívida pública, né? E aí faziam que nós, pessoas físicas, não financiássemos as empresas através de compra de ações. Então, esse mundo está acabando. A gente vai ter que falar com especialistas para ajudar. Para as pessoas com patrimônio grande, eu sempre falo, vamos começar a ter um programa de compra de participações em novas participações em empresas, em projetos, que é onde você pode ganhar muito dinheiro. Tem risco? Tem risco, mas tem formas de mitigar isso. Na parte de real estate, na parte de bolsa, na parte de renda fixa. E aí eu tenho que desenhar um portfólio para cada um de vocês. Não tem uma regra única para todo mundo. Só relembrando que eu acho que é uma pergunta que na minha vida profissional as pessoas nunca entendem, né? No Brasil, os títulos CDI são pós-fixados. Em outras palavras, eu compro um CDB do Banco Itaú a 100% do CDI, ponho lá R$100, daqui um ano o CDI foi 10, eu levei R$110 para casa. Se foi 9, levei R$109 e assim sucessivamente. Numa taxa pré, onde o mundo basicamente tem taxa pré, o Brasil tem um pouco, mas ainda é pequeno, ele gera uma outra lógica. Imagina que eu tenho esses mesmos R$100. Imagina que a taxa de juros seja 10. Esse papel vai ser emitido a 110 e eu compro ele por 100. Portanto, se eu carregar ele de hoje até o vencimento, eu ganho meus R$10. Até aí, tudo certo.
O que acontece, assim, se a taxa de juros cai de 10 para 5, né? Se for no primeiro dia, esse papel, no primeiro dia, uma conta rápida aqui, meio de português, ele sai de 110, vai para 115. Eu ganho dinheiro que a gente chama de marcação a mercado. Eu apliquei a 100, a minha rentabilidade, se eu carregar até o final, vai ser os mesmos 10, mas como o mercado reprecificou o desconto disso, para quem que trabalha em empresas, na desconto de duplicata, esse preço, obviamente, o custo do desconto diminuiu, o preço subiu. O reverso é verdadeiro. Então, se eu comprei um papel a 10, que rende 10. Então, de 110, de 110 eu comprei por 100. Se a taxa de juros saiu de 10, foi para 20, eu vou descontar esse 110 por 20. Não interessa qual é a conta, o número correto, depois a gente faz a calculadora, mas vai valer 80. Na marcação mercado, no primeiro momento, isso perde-se dinheiro. Isso lá fora é super comum e vários clientes falam, mas eu não entendo, porque isso é renda fixa, como é que cai? É porque a empresa está quebrando? Não, isso é marcação mercado. A renda fixa significa que o fluxo de pagamento de juros ou cupons são fixos, mas o preço varia. Isso, no Brasil, acontece muito com fundo imobiliário, as chamadas NTNs-Bs, que são as notas do Tesouro Nacional, indexada a IPCA, onde tem um componente que é a inflação, mais uma taxa pré-fixada, né? E FDICs pré-fixados, papéis fixados, isso tem. O brasileiro ainda é pouco familiarizado com isso. Em alguns momentos, isso vale muito a pena ter no portfólio. Em alguns momentos, como agora, onde a expectativa de taxa de juros é de subida, você tem que olhar qual é que está o desconto. Se já está nessa expectativa, talvez valha a pena ter alguma posição. Tá? Isso aí é só para alertá-los, porque essa é uma pergunta super recorrente no mundo dos investimentos. Ok, perfeito. Muito obrigada, Geraldo. Eu acho que das perguntas que tínhamos aqui, você já respondeu todas, né? Tem alguns comentários aqui, já vários comentários, né? Fala-se muito sobre investimento em educação que não é feito, né? Fala-se sobre o Harari dizendo que o mundo vai ter que escolher entre Estados Unidos e China, né? Fala-se sobre ditadura diminuindo a desigualdade, nivelando por baixo, enfim. Mas, em geral, tem vários comentários aqui, o quanto você conseguiu ser claro na sua explanação e o quanto essa apresentação foi esclarecedora e útil, né? E, enfim, tem vários elogios aqui, eu gostaria de transmitir para você. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, estou à disposição. A Renata, a Lúcia, tem meus contatos, quem quiser bater papo, discutir, enfim, estou super aberto. Obrigadíssimo, Renata, Lúcia, Paulo aí pelo convite, adoro bater papo. Infelizmente hoje é só virtual, mas logo estaremos no presencial e aí a gente bate papo, toma café, dá risada, conta piada, vai ser muito legal. Muitíssimo obrigado a todos, que espero que se cuidem, cuidado, mais uma vez, o que eu aprendi nos últimos 2 meses, por uma questão familiar, eu frequentei muito hospital, cuidado com o Covid, não abusem. A idade média hoje nas UTIs é muito baixa, porque o jovem ele é mais resistente, então quando chega na UTI, ele já está num processo muito mais avançado. Então o jovem, e aí estou falando de pessoas de 30 anos, 33, 38 anos, ficam muito mais tempo. Se cuidem. E eu conheço vários médicos que tomaram as 2 doses, vários pegaram e alguns foram entubados. Então, assim, vacina é só diminui, não é a prova de bala, se cuidem. Espero que essa situação de pandemia, de recessão macroeconômica, passe logo para a gente poder nos encontrar, no bater papo e ter uma pauta muito mais otimista do que essa.
Tá ótimo, Geraldo. Obrigada mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Beijo, abraço a todos.